Você teria coragem de entregar a Deus aquilo que você mais ama? Por que Deus pediu exatamente Isaque e não outra coisa? Deus realmente queria a morte de Isaque? Até onde vai a fé de um homem aprovado por Deus? Será que Abraão sentiu medo, tristeza ou dúvida? É possível obedecer a Deus sem entender os planos dele? Pai do Senhor, meus irmãos, sou o pastor Jaziel Macedo da Silva e este é o seu canal EBD Sala da Bíblia. Estamos aqui de volta para estudarmos mais uma lição CPAD, a Escola Bíblica Dominical. Nessa feita, lição de número 7, que tem por título Uma Prova de Fé, a entrega de Isaque. O textuário se encontra em Gênesis capítulo 22, versículo 12, que diz: E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. A verdade prática nos diz assim: Abraão confiava no Senhor, a ponto de dizer a seu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, capítulo 22, versículos de 1 a 11. Nós não iremos ler para ganharmos tempo, mas você pode dar uma pausa, ler esse texto e volta aqui e vamos continuar o nosso estudo. Antes de começarmos o nosso estudo, quero trazer aqui rapidamente uma história introdutória nesse assunto. Imagine Abraão já velho. Vamos pensar, depois de décadas esperando a promessa, finalmente Isaque nasceu. Aquele menino era o milagre vivo de Deus. Sara, já idosa, né? Abraão avançado de idade e agora a tenda estava cheia de alegria. Mas, certa noite, Deus fala novamente com Abraão. Não foi uma promessa, também não foi uma bênção. Foi uma prova. Deus pede justamente aquilo que Abraão mais amava. A caminhada até Moriá não foi apenas uma viagem física, irmãos. Foi uma caminhada espiritual, emocional e profética. Ou seja, cada passo de Abraão, ou que Abraão dava, né, revelava uma fé que atravessaria gerações. Então, irmãos, nessa pequena introdução, para os irmãos refletirem já com o nosso assunto. Então, nosso primeiro subtópico, desse primeiro tópico, Deus manda Abraão sacrificar Isaque. Gênesis 22, versículo 2. Né? Fé aprovada ou fé provada. É uma obediência total a Deus. O pedido de Deus parecia impossível para compreender. Por quê? Isaque era filho da promessa, herdeiro da aliança e era o cumprimento do impossível. Certo? Agora, aqui existe uma verdade, irmãos, que teologicamente ela é muito profunda, né? Deus nunca quis destruir a promessa. Deus queria provar o coração de Abraão. Isso é um detalhe que o irmão deve anotar aí, irmão. Deus não quis destruir a promessa, ele quis provar o coração de Abraão. A palavra hebraica, irmãos, aqui, né, para essa prova, né? Deus pega teu filho, teu único filho, que tu amas. A palavra hebraica, irmãos, usada aqui em Gênesis 22, versículo 1, para provou, né? Nissar. Nissar. Eu não sei falar hebraico, mas está escrito. Essa palavrinha Nissar, N-I-S-S-A-H. Né? O H puxando um pouco da garganta, né? Que significa o quê, irmão? Testar, examinar, colocar à prova para aprovação. Não colocar à prova para ver você se virar. Não. Deus não tenta o homem para fazê-lo cair, mas Deus prova o homem para fazê-lo crescer. Lá, Tiago, escrevendo no capítulo 1, versículo 13, diz assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Agora vamos aqui, irmão, uma referência profética, né? O Monte Moriá possui enormes importâncias bíblicas. Foi nessa região que mais tarde seria construído o Templo de Jerusalém. Há um ponto importante a você anotar aí, irmãos.
Segundo as Crônicas, capítulo 3, versículo 1, diz assim: E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá. Muitos estudiosos entendem que aquela região aponta profeticamente para o sacrifício de Cristo. Isaac carregando a lenha, lembra Jesus carregando a cruz. No segundo subtópico, irmãos, Abraão obedece sem questionar, certo? Deus mandou, vamos fazer. Um texto bíblico impressiona porque Abraão não discute com Deus. Gênesis 22, versículo 3. Então se levantou de madrugada pela manhã e foi obedecer ao Senhor. Certo? Levantou de manhã pela madrugada. Ele não atrasou, ele não negociou, ele obedeceu. Então isso mostra maturidade espiritual, irmãos. Muitos querem entender primeiro para depois obedecer. Abraão, ele obedeceu primeiro e depois entendeu. Ou seja, primeiro ele obedeceu para entender depois. A Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 17 e 19, vou ler uma parte dele, que assim: Pela fé, Abraão ofereceu a Isaac quando foi provado, considerando que era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Você pode conferir na palavra do Senhor. Então Abraão cria em algo extraordinário. Se Deus prometeu por meio de Isaac, então teria poder até para ressuscitá-lo, né? Que fé extraordinária, que fé poderosa, né? Aí aqui nós já podemos trazer aqui para os irmãos um exemplo de obediência. Lembra Lucas, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, capítulo 5, versículo 5? E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. Pedro também obedeceu, irmão, sem entender completamente. Grandes milagres acontecem, irmão, depois de atos de obediência. Agora, vem aqui, curiosidade histórica, né? A viagem até Moriá provavelmente levou cerca de 3 dias. Gênesis capítulo 22, versículo 4. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, certo? Durante 3 dias, Abraão carregou dentro de si a dor da entrega. Muitos teólogos, irmãos, enxergam isso, né? Ou nessa história, nesses 3 dias, né? Uma figura profética dos 3 dias entre a morte e a ressurreição de Cristo. Então, é um ponto a pensar. Você pode estar observando esse detalhe também. Vamos lá para o terceiro subtópico. Abraão não era perfeito. Uma das maiores lições, irmãos, deste texto é que Deus usa homens falhos. Abraão foi chamado pai da fé, mas ele teve erros. E aqui nós podemos citar alguns. Mentiu sobre Sara no Egito. Demonstrou impaciência com Agar e tentou resolver a promessa pela força humana. Mesmo assim, Deus o abençoou ao longo da caminhada. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 4, versículo 20, né, que diz assim: E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então isso mostra que fé, irmão, não significa perfeição absoluta. Fé significa continuar obedecendo, mesmo em meio às limitações humanas. Um outro exemplo bíblico, irmãos, Elias, né? Elias teve, né, também ali as suas fraquezas, né? Depois de vencer os profetas de Baal, entrou em crise emocional. Veja, irmãos, depois de vencer aquela batalha lá de Baal, né, irmãos, aquela passagem, né, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, ele chegou ao ponto de dizer o quê? Basta! Toma agora, ó Senhor, a minha vida. Ou seja, ele pediu a morte. Deus tinha feito algo tão extraordinário, acabou o homem, né? Mas mesmo assim, Deus continuou usando Elias. Agora eu trago para os irmãos aqui uma aplicação sobre tudo isso aqui. Deus não queria tirar Isaac de Abraão, não. Deus queria saber se Isaac teria tomado o lugar dele.
né, se Abraão teria colocado Isaac como prioridade, né? Porque, irmãos, há momentos em que Deus prova a nossa obediência, a nossa confiança, a nossa prioridade espiritual. A fé provada não é a fé que apenas canta, é a fé que entrega. Então, irmão, concluindo aqui o nosso primeiro tópico, né? Quando Abraão levantou o cutelo, Deus disse para ele, né? Está em Gênesis capítulo 22, versículo 12. Agora sei que temes a Deus. Ele levantou o cutelo. A prova revelou, irmão, a profundidade da fé de Abraão. Certo? Essa prova. E no último instante, Deus providenciou um cordeiro. Isso apontava profeticamente para Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 1, versículo 29, que diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, irmão, a maior prova de fé não é receber a Deus, é continuar obedecendo quando Deus pede para entregar. Então, irmãos, fica aqui este primeiro tópico. Iremos dar um pequeno intervalo, já voltaremos com o segundo tópico para a nossa meditação. A paz do Senhor, meus irmãos, sou o pastor Jaziel Macedo da Silva e este é o seu canal EBD Sala da Bíblia. Quero convidar você a se inscrever em nosso canal. Se você já é inscrito, não se esqueça de deixar aquele like, aquele joinha, ativar o sininho das notificações, comentar e também compartilhar os nossos conteúdos. Deus abençoe. Por que Deus chamou Isaac de único filho se Abraão já tinha Ismael? O que Deus queria realmente provar a Abraão? Será que Deus ainda prova seus servos hoje? A obediência pode liberar promessas? Existe relação entre Isaac e Jesus? Meus queridos irmãos, estamos de volta e vamos agora meditar no segundo tópico da nossa lição, a promessa confirmada. Como no primeiro tópico, vou trazer uma pequena história aqui. Imagine a cena, o sol nascendo sobre as montanhas de Moriá, Abraão caminhando lentamente, Isaac carregando a lenha do sacrifício. Durante anos, Abraão esperou pela promessa. Agora, quando tudo parecia completo, Deus pede justamente aquilo que ele mais amava. Mas Abraão descobriu uma verdade profunda. Quem entrega tudo a Deus nunca perde a promessa dele. Aquela experiência mudaria não apenas a vida de Abraão, mas a história espiritual da humanidade. Primeiro subtópico. Abraão não negou seu único filho. Gênesis capítulo 22, versículo 12. Agora sei que temes a Deus e não me negaste teu filho, o teu único filho. Então, observe um detalhe. Deus usa uma expressão muito forte. Teu único filho. Único. Mas Abraão, irmão, já tinha Ismael. Então, por que Deus chama Isaac de único? Aqui tem um detalhe, irmãos. Porque Isaac era filho da promessa, herdeiro espiritual, e aquele através de quem iria ou viria a aliança. Teologicamente, né? Isaac, ele representa o plano divino da redenção. Agora vamos ver aqui uma ligação profética com Jesus, né? Assim como Abraão entregou Isaac, Deus entregou ou entregaria a Jesus. No Evangelho do Senhor Jesus Cristo, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus enviou ou deu seu filho, seu único filho, Jesus Cristo. Então Isaac carregou a lenha, Jesus carregou a cruz. Isaac subiu Moriá, Jesus subiu o Calvário. Isaac foi poupado, Jesus foi entregue por nós. Então, irmão, aqui nós já trazemos um certo significado hebraico, né? Porque aqui a palavra amor, que aparece ali em Gênesis capítulo 22, versículo 2, né? O teu filho, aquele que tu amas, né? Tem um sentido muito importante aqui, irmão. Ahav, como eu já disse, não fala hebraico, mas A-H-A-V. Amor profundo. Gênesis 22, 2, quando fala de que tu amas, né?
Ali fala de amor profundo, né? Ou seja, irmãos, uma ligação afetiva intensa, muito profunda, né? Então isso mostra que Deus, irmãos, estava tocando justamente naquilo que Abraão mais amava. Amém? Então vamos lá, continuando aqui, segundo subtópico, Deus viu a obediência de Abraão. Gênesis capítulo 22, versículo 16 a 18. Vou ler um trechinho aqui que diz: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei. Deus já conhecia Abraão, mas a prova revelou publicamente essa fidelidade. A obediência de Abraão não foi apenas emocional, ela foi prática, uma fé prática, um funcionamento prático, porque ele levantou cedo, ele preparou a lenha, ele caminhou até Moriá, ele construiu o altar, amarrou Isaac, tudo demonstrando submissão total. Aí nós vemos um exemplo aqui no Novo Testamento, irmão, Tiago capítulo 2, versículo 21 a 22, vou ler uma parte, diz assim: Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras. Então, tudo aponta para a fé. Então, não basta dizer eu tenho fé. Não. A fé verdadeira aparece nas atitudes. Aí aqui eu já trago uma curiosidade histórica, irmãos. Muitos estudiosos acreditam que Moriá fica na região onde posteriormente Jerusalém seria edificada. Como já lemos, vamos repetir aqui, segundo as Crônicas, capítulo 3, versículo 1, e começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá. Ou seja, isso transforma Moriá, certo, em um lugar profético, certo? Um local da prova de Abraão, um local do templo e próximo à região do sacrifício de Cristo. Então, temos aqui esse estudo rico demais. Então, você não pode ficar por fora deste ensinamento. Continua conosco. Terceiro subtópico. A promessa de ser uma grande nação se cumpriu. Depois da prova, Deus reafirma a promessa. Gênesis capítulo 22, versículo 17. Multiplicarei sobremodo a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Deus já havia feito a promessa, mas agora ele reafirma após essa demonstração de fé através da obediência, né? Que a promessa ela não morreu lá no altar, ela foi fortalecida. O altar é o lugar de fortalecimento espiritual, porque Abraão, né? Através dele, depois do cumprimento disso aí, veio Israel, veio as 12 tribos, os reis, os profetas e finalmente Jesus Cristo segundo a carne. Gálatas capítulo 3, versículo 16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Aí vemos aqui que é Cristo. Cristo veio na posteridade, né? A promessa ultrapassou gerações. Aí aqui a gente vê um exemplo bem espiritual, né? Hoje, espiritualmente, os salvos em Cristo também são chamados filhos de Abraão pela fé. Então, é pela fé. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, isso significa, irmãos, que a promessa ela alcançou o mundo inteiro. Então, trago aqui uma aplicação teológica, né? Porque há momentos, irmãos, em que Deus prova a nossa fé para confirmar a promessa. Então, você está sendo provado porque o Senhor está querendo confirmar a promessa que Ele te fez para cumprimento. Então, não saia do lugar da bênção. Abraão aprendeu que Deus é fiel. Abraão aprendeu que obedecer vale a pena, né? Abraão aprendeu que o altar não é lugar de derrota, e sim o altar é um lugar de confirmação. Muitas vezes, irmãos, Deus não tira. Deus apenas quer saber se ele continua
em primeiro lugar em nossos corações. Ou seja, Deus ele é onisciente, mas ele quer provar a nós mesmos. Nós vamos mostrar para nós mesmos com atitudes, apresentando a Deus que Deus ele é prioridade em nossa vida. Então, irmão, vem aqui, vamos continuar aqui para a gente fazer esse fechamento desse segundo tópico, né? Uma conclusão rápida aqui desse segundo tópico. Quando Abraão levantou o cutelo, Deus já tinha preparado o cordeiro. Gênesis capítulo 22, versículo 13. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele. O Deus que prova é o mesmo Deus que provê. Então, se Deus está aqui provando, irmãos, é porque ele vai prover conforme as suas promessas. E naquele monte nasceu um dos nomes mais poderosos da Bíblia. Gênesis 22, 14, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, que no hebraico, né, Jeová Jireh, o Senhor proverá. Então, nós usamos essa expressão, por certo, você já deve ter usado também, certo? Quando a fé sobe o monte da obediência, Deus faz descer a provisão da promessa. Então, fica aqui esta orientação, esse estudo do segundo tópico. Nós vamos dar um pequeno intervalo novamente e já voltamos para continuar o nosso estudo no terceiro tópico. A paz do Senhor, meus irmãos, sou o pastor Jaziel Macedo da Silva e este é o seu canal EBD Sala da Bíblia. Quero convidar você a se inscrever em nosso canal. Se você já é inscrito, não se esqueça de deixar aquele like, aquele joinha, ativar o sininho das notificações, comentar e também compartilhar os nossos conteúdos. Deus abençoe. Por que Isaac não fugiu do altar? Será que Isaac sabia que seria sacrificado? O que a morte de Sara revela sobre a vida de Abraão? Como um homem tão rico poderia continuar humilde diante de Deus? O que podemos aprender sobre obediência dentro da família? Queridos irmãos, dando continuidade ao nosso estudo, terceiro tópico da nossa lição, que tem como título Abraão ofereceu seu único filho. Já vamos estudar o primeiro subtópico, mas antes eu quero trazer, como nos dois tópicos anteriores, eu quero trazer aqui uma história para dar essa introdução desse terceiro tópico. Depois da prova no Monte Moriá, a vida de Abraão nunca mais foi a mesma. Preste atenção. Aquele altar marcou a fé do pai, a submissão do filho e a confirmação da promessa divina. Mas, logo depois desse acontecimento, outro momento difícil chegaria: a morte de Sara. Abraão experimentaria duas dores profundas: o risco de perder o filho e depois a perda da esposa. Mesmo assim, ele permaneceu firme, humilde e sincero diante de Deus. Então, já vamos dar início aqui ao nosso primeiro subtópico, Isaac, o filho obediente. Uma das partes mais impressionantes, irmão, dessa história é o silêncio de Isaac. Gênesis capítulo 22, versículo 7, diz assim: Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaac percebeu que faltava o principal elemento do sacrifício, o cordeiro. Mesmo assim, ele continua caminhando ao lado do pai. Agora, irmãos, aqui, Isaac já era forte e consciente, né? Muitos estudiosos acreditam que Isaac não era apenas uma criança pequena, né? Ele provavelmente era jovem, tinha bastante força suficiente, porque seu pai já era bem idoso. Ele leva lenha, não foi um foguinho, 2 palitinhos de lenha, levou a lenha, viagem longa e tudo mais, certo? Para subir o monte. Mas Isaac se entrega voluntariamente. Isso aponta, irmão, profeticamente
para Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 8 diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Assim como Isaac, irmãos, Jesus também foi obediente. Jesus também carregou a madeiro. Jesus também se entregou voluntariamente. Aí aqui eu te trago já uma curiosidade teológica. A primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia está em Gênesis capítulo 22. Então no capítulo 22 de Gênesis, no versículo 5, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Então isso mostra que verdadeiras adorações envolvem o quê? Entrega, sacrifício e obediência. Então, irmãos, estamos aqui, né? Obediência, ela é muito importante. Vamos lá, continuando o segundo subtópico, a morte de Sara. Logo após os acontecimentos no Moriá, a Bíblia relata a morte de Sara. Gênesis capítulo 23, versículo 1 e 2. Eu vou ler uma partezinha aqui, não pode ler na sua Bíblia mais detalhadamente. E foi a vida de Sara 127 anos. E morreu Sara em Kiriat-Arba, que é Hebron. Sara foi a única mulher da Bíblia cuja idade exata na morte é registrada. Olha, irmão, isso aqui já é um ponto detalhado para você levar para a sua classe, tá? Sara foi a única mulher na Bíblia cuja idade exata na morte foi registrada. Isso mostra sua importância na história da promessa. Ela esperou décadas por Isaac, enfrentou esterilidade, viu milagres acontecerem. Então, fica aqui esse ponto importante também. Agora vamos falar, continuando aqui, irmãos, o sofrimento de Abraão. Gênesis capítulo 23, versículo 2. E veio Abraão para prantear Sara e chorar por ela. Mesmo sendo homem de fé, Abraão chorou. Homem de fé, mas Abraão chorou. Isso significa, irmãos, algo poderoso. Homens de Deus também sentem dor. Já parou para pensar nisso? Homens de Deus também sentem dor. Fé não elimina as emoções humanas. Homem de fé sente dor, sofre, padece também, né? Um exemplo aqui, irmãos, João, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 11, versículo 35, Jesus chorou, certo? Até Jesus demonstrou tristeza diante da morte de Lázaro. A demonstração. O choro não é sinal de falta de fé, é sinal de humanidade. Você chora porque você é humano, é um sentimento humano, né? Então, terceiro subtópico, Abraão, humilde e sincero. Mesmo sendo muito rico, Abraão manteve a humildade. Quando Sara morreu, irmãos, ele precisou comprar um lugar para sepultá-la. Ele precisou. Gênesis 23, versículo 3 e 4, eu vou ler uma parte do versículo aqui. Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me a posse de uma sepultura convosco. Abraão não agiu com arrogância. Ele conhecia que sua verdadeira pátria vinha de Deus. Então, demonstração de humildade, irmãos, é muito importante também para nossas vidas. Veja bem um significado aqui espiritual. Abraão tinha riquezas, servos e rebanho, mas continuava vivendo como peregrino. Aos Hebreus capítulo 11, versículo 9 e 10, vou ler também aqui uma parte dos versículos, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Então, o coração de Abraão não estava preso na terra. Agora, irmãos, aqui um exemplo para nós, os cristãos, né? Primeira epístola que Pedro escreveu, capítulo 2, versículo 11, assim, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, assim como Abraão, né? Foi forasteiro, né?
tão rico, mas vivia peregrinando. Né? O cristão vive neste mundo, mas sua esperança está na eternidade. Então, irmão, para nós chegarmos à conclusão, aqui é uma aplicação teológica, né? A história de Abraão e Isaac ensina que a obediência gera confiança, a dor não destrói a fé, a humildade mantém o homem perto de Deus. Porque Abraão foi pai da fé, homem obediente, mas também humano. Podemos esquecer esse detalhe. E Deus usa pessoas imperfeitas que dependem totalmente dele. Concluindo aqui, no Monte Moriá, Deus provou Abraão. Na morte de Sara, Deus fortaleceu Abraão. E em toda a sua caminhada, Abraão mostrou algo poderoso. Um homem pode possuir riqueza sem perder a humildade. Então, irmão, a verdadeira fé não aparece apenas no altar do sacrifício, mas também nos momentos silenciosos de dor, de perda, da humildade diante de Deus. Então fica aqui a nossa conclusão, nosso estudo, já deixando para você. Temos um compromisso para o nosso próximo estudo, a lição de número 8. Você não pode perder. Se esta aqui está rica, irmão, a outra está exuberante. Então, deixa aí seu like, joinha, ativa o sininho das notificações para você não perder, né, quando nós mandarmos aqui o próximo estudo. Temos esse compromisso. Te aguardamos na próxima lição.